Bom, gente, o programa No Ponto de hoje tem como assunto o associativismo, um assunto que eu gosto. Vocês sabem quantas vezes eu comentei aqui, né? Aí eu consegui que viesse participar do nosso programa hoje. Na verdade, quem conseguiu foi a Renata, com a tia dela aqui, a tia Bernadette, que está aqui do lado, que ela é coordenadora, ela trabalha na Associação Empresarial e é coordenadora dos núcleos setoriais. São núcleos que já expliquei muitas vezes para vocês, né, que são pessoas que têm a mesma profissão, o mesmo objetivo, e eles se unem, então, para não se olharem como concorrentes, não se olharem como inimigos, muito pelo contrário, para trocar conhecimentos entre si, porque quem ganha com isso é a sociedade. E aí a CIB criou, naquele projeto da Alemanha há muito tempo, esses núcleos setoriais, onde tem, o caso delas aqui é o núcleo das instituições educacionais de Brusque. Nós temos de academias de ginástica, nós temos de que tudo é que tem de padeiro, padaria. Hoje nós estamos com 18 núcleos constituídos. 18 núcleos. Panificadores, núcleo de escolas de idiomas, núcleo de metal mecânico, núcleo de imobiliárias, núcleo de laboratórios, núcleo de jovens empresários, núcleo de moveleiros. Temos 2 núcleos, um de Botuverá, de empresários de Botuverá, que a gente se reúne lá em Botuverá. Temos outro núcleo de empresários da Guabiruba, e assim vai. E assim vai. Eu não me lembro, a gente tanto tempo ali, que inclusive fui um dos fundadores desse núcleo, estive na Alemanha também acompanhando, nós tínhamos o projeto com a Câmara de Artes e Ofício de Munique e Alta Baviera, e onde a gente iniciou, o representante do seu Calil Renault, então deu essa missão de coordenar, junto aos alemães, e a único galego lá da turma, que é o Walter Stoltenberg, e foi esse movimento que começou em Brusque, né? Hoje se espalhou pelo Brasil todo, mas Brusque foi o pioneiro. Se alguém que estiver ouvindo e que quiser fundar um núcleo, tem número mínimo de empresa e máximo ou não? É uma coisa aberta para setorizar ele? Depende. Nós temos núcleos setoriais do mesmo segmento, como é esse núcleo aqui que nós temos, de escolas, mas nós temos núcleos multissetoriais, que é o núcleo das mulheres empresárias, que são vários setores de várias empresas diferentes que se reúnem para discutir assuntos que muitas vezes é comum. RH, problema de falta de funcionário, vários temas assim que elas se encontram lá. Buscam também capacitação, a gente busca capacitação dentro do próprio núcleo, né, de vários interesses, de vários temas que elas têm interesse, né, em comum, né? Então é bastante produtivo. Lá a gente conversa de todos os assuntos relativos à empresa, né? E nós buscamos sempre, acima de tudo, o associativismo. Como você falou, nós lá não buscamos tratar de preço, nem de quanto custa a mensalidade de cada escola, mas sim dos problemas que são comuns. Legal. Ela é minha cunhada, é irmã da minha mulher. Mas só quem deu emprego para ela, viu? Vocês falam do Olaf Cib, não foi eu não, foi o seu Ingo Fischer, tá? Não foi eu não. Porque tem gente que não foi não, foi o seu Ingo Fischer. Aliás, ele teve uma visão muito boa, porque a DET tem justiça feita aqui de público, ela tem incrementado bastante, nossos núcleos estão mais consultores. São mais quantos lá, DET? Mais 2, ela e mais 2 pessoas. E ela deu estão dando uma dinâmica muito diferente. Os núcleos que nós tínhamos altos e baixos, estabilizaram no alto, graças a Deus. E o de escolas, em particular, nós hoje estamos representados aqui, ó, a Luciana que vai, ela vai para a cozinha, né? Ela foi eleita numa disputa dificílima, ela ganhou de 10-0. A Dione, que é do Colégio Honório Miranda, desculpe, a Luciana, ela é diretora do Colégio Honório Miranda da CNC, aqui do lado da TV Brusque. A Dione está representando aqui a direção do Colégio Consul Carlos Renault, é isso? Isso.
O Colégio Conselheiro. Como é que é trabalhar, né, junto à direção, de modo geral, assim, como de um colégio tão tradicional que nem o Conselheiro? Já tem já quantos anos? Já passou de 141. 141 esse ano. Para mim é tranquilo. Já conhece desde pequenininha lá, né? Minha vida toda foi lá dentro. Lá, né? Estudei lá e trabalho lá há 26 anos. Chegasse a conhecer de perto, assim, ainda quando trabalhavam lá o casal Dr. Alan Ristoff e a Dona Odete Ristoff? Eles foram meus diretores. Chegasse a estudar lá? Sim, sim. Sim. E ela estava me contando, o seu Arno está com 98 anos de idade, Dona Odete está com 95 anos de idade. Estão ali sob o cuidado do filho Arninho, que é cirurgião no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. E ele toda semana liga para alguém do curso para saber como é que está o colégio. Eu tenho um respeito muito grande por esse homem. E a Silvana, ela representa aqui a Sevim. Isso, Grupo Uniacel VCVim. Grupo Uniacel. Que hoje, sobre nova orientação, sobre nova direção. Tu és natural daqui? Eu sou natural de Indaial, mas moro em Gaspar, desde pequeno. Moro em Gaspar. E aqui assumisse a direção aqui da unidade de Brusque? Isso. Há 4 anos que eu sou gestora acadêmica no Grupo Uniacel VCVim. A Uniacel, já desde que foi criada aqui em Brusque, foi muito participativo, nunca deixaram de participar desse movimento da CIB, por exemplo, né? Hoje eu tenho por mim que está solidificado esse núcleo. Tu está há quanto tempo já, Dione, nesse grupo, no núcleo que participa? Desde o início. Desde o início? Desde o início, que foi mais ou menos 5 anos, né? Ele começou em 2005. 2005, né? 5 anos. Desde o início. Eu comecei a participar ativamente esse ano. Nos outros anos iam outras pessoas que representavam a instituição. A partir desse ano, eu estou representando a instituição dentro do núcleo. O legal disso é que, no começo, a gente sabe que eu digo isso porque aconteceu comigo também com relação ao núcleo de gráficas que tentei iniciar, né? Mas é difícil, a gente olha assim, meio com concorrente, assim. Mas depois isso aí quebrou, mesmo aquela reunião que tivemos, quebrou, né? Eu, tirando um, que é ignorante aí, os demais eu sou parceirão meu, eu não vejo meus concorrentes, né, como inimigo, pelo contrário, trocamos experiências, a gente se conversa, daqui a pouco um quebra o galho para o outro. Então, tem isso. Graças a Deus, os cabelos brancos trazem junto esse tipo de pensamento. Como é que tu vê, Dione, assim, para Dione, qual é a utilidade do núcleo? Sobre a visão tua. Na minha opinião, a utilidade do núcleo é integrar os diretores de escola, porque tem certas dificuldades que batem na porta de qualquer um. Falta de professor, aluno com indisciplina, o que fazer com inadimplência. E assim a gente vai acabando trocando figurinhas, como se diz, e a gente um vai ajudando o outro. A gente faz dessa maneira, o outro faz dessa maneira, e vai tentando unir forças e organizar cursos, palestras para motivar os pais a participarem, porque às vezes as palestras são caras e uma escola só não consegue trazer um palestrante. E aí o que acontece? O núcleo se une e traz um palestrante para pais, alunos, professores e faz um treinamento com todo mundo e um auxílio na educação, que hoje a gente vê sim que que a família precisa estar mais presente na educação. Legal, boa visão. E a tua, Luciana? Porque a Luciana eu explico, porque quem começou no núcleo foi a Tânia, que era a diretora, né? Ela se aposentou, a Luciana, ela foi instada a assumir, né? Ela diz, nós te convidamos para sempre, não é temporariamente não, para sempre, para ser diretora do Colégio Noni Miranda. E qual foi a tua impressão quando tu começaste a participar, já como titular desse núcleo? Já tu tinhas um pouquinho de conhecimento do que ocorria lá, né? Na verdade, quando a Tânia frequentava, que ela chegava, eu era coordenadora na época dela, ela chegava, ela colocava para mim o que era discutido, mas eu sempre tinha um pezinho atrás. Sempre tinha minha desconfiança. Mas será que isso funciona mesmo? Será que isso não é uma concorrência? Não é como tu falaste há pouco, né?
para todo mundo. Exatamente. E quando eu comecei a participar, que quando eu peguei a direção do colégio e comecei a participar, eu tive uma visão, eu fiquei muito feliz. Eu tive uma visão completamente diferente daquilo que eu pensava. Hoje, essa troca de experiência, essa conversa que a gente tem, um acaba ajudando o outro. Então, isso para a gente é muito gratificante. Tu vai com uma visão e sai de lá completamente satisfeita do que tu vistes lá, né? Então, como a Dione disse, esse encontro que a gente tem lá, que a gente traz palestrante para trabalhar com nossos alunos, trabalhando com os pais dos alunos, né? Sabendo que a realidade de todos, a instituição é diferente, mas a realidade é de todos. São todos o mesmo. Então, eu estou muito satisfeita, gosto muito desse dia, quando a gente vai para o encontro. E é isso aí. Legal. Tu começaste a participar depois que a Cevir foi negociada ou já estava antes no grupo, já quando era do TAFNE? Já estava antes e comecei como a gente ia sempre em dois, para quando um precisar faltar o outro poder ir, e acabei ficando mais tempo e agora estou direto no grupo já há uns 4 anos. Participa do núcleo aqui. E Gaspar, eu não sei se a SIG tem esse trabalho de núcleos setoriais, também te lembra? Eu não sei se eles têm esse trabalho. Será, Gaspar? Não. Eles têm o de imobiliárias, que eu sei, e de mulheres empresárias. O de educação, eu acredito que não, porque eu trabalhei 17 anos na educação em Gaspar e eu nunca ouvi falar. A tua visão, assim, devido de outra cidade, daqui a pouco participando, qual é a tua visão do núcleo? Até onde tu acha que ele pode chegar? Olha, hoje o núcleo das instituições educacionais de Brusque ele está consolidado. E a gente trabalha em prol da educação, não em prol de cada instituição em particular. Então, essa visão do todo, de olhar para o todo, de olhar para a população e para a educação, ela está como um foco principal no grupo. E por meio das ações que a gente planeja e propõe durante o ano inteiro, a gente consegue, então, realizar muitas atividades em parcerias, todas as instituições. Hoje nós somos em 10 instituições que participam do grupo, e consegue também está trazendo alguns assuntos em pauta, alguns assuntos importantes. Por exemplo, no dia 29 de maio, a nossa próxima reunião. Nós vamos trazer alguém para estar falando sobre as cotas, sobre raciais, né? Que estão tudo ali, os 50%, como fazer, o que fazer, por que ela é importante. Então, a gente está agregando alguns conhecimentos para também as pessoas que estão na direção das instituições, para que a gente possa estar preparado também para estar falando dos assuntos, conversando com os pais, com os alunos sobre os temas atuais. Quem é que está hoje na presidência do núcleo? Você é presidente, o nome se dá? Coordenadora. Coordenadora, tu és consultora. Eu falei que era coordenadora do grupo, não é não, mentira minha, é consultora. A função da DET, ela tem de acompanhar, como fosse uma secretária executiva do grupo, mas acompanha e orienta sob a ótica da CIB também, para evitar, que às vezes determinados grupos setoriais usem um núcleo para conspirarem contra o consumidor, que chama-se cartel, o nome disso. Então, para evitar, essa é a função. Então, ela mais ou menos coloca sempre a discussão no rumo, deixar a coisa para não desvirtuar. E hoje quem está na coordenação? Sou eu. És tu? Isso. Então, me diz o seguinte, e aproveitando a tua ideia, que hoje tem a discussão das cotas raciais. Agora surgiu um também, que é a não exigência ou exigência do magistério para alguém dar aula, para lecionar. Tem uma corrente que diz que o Brasil está atrasado, porque em vez de usar pessoas que estão no dia a dia, mas não têm o curso... Eu sou daqueles antigos do normal, não tem o normal. Te lembro que não sou normalista, ou gente normal, para quem não sabe, no passado. É coisa de velho, tá? Coisa de velho mesmo.
é que as mulheres que queriam, as pessoas que queriam ser professores, cursavam normal. E quem não queria, cursava o científico. Vai. E aí a coisa ia para frente. Então, tem uma corrente que está pensando isso, que acha que um executivo, um engenheiro que está lá ativa, ele teria muito mais informações para passar do que um professor com a sua didática pura. Isso é uma discussão interessante para trazer para o núcleo também. Com certeza. Um profissional, por exemplo, na graduação, na faculdade, nós precisamos de profissionais que tenham experiência no mercado de trabalho, um engenheiro com experiência. Porém, ele não tem didática. Então, assim, nós temos que unir as duas coisas. Não dá para trazer alguém sem didática nenhuma, porque ele não vai conseguir ensinar aquilo que ele aprendeu. E não dá também para pegar alguém que só com a experiência, de docência, vamos dizer, de aprendizado teórico, você nunca tem ido a campo. Se ele não conhece a prática. Então, a gente procura juntar as duas coisas. É uma discussão que se tem que trazer. E é uma coisa que tem que se pensar bem, porque é a formação dos nossos brasileiros que está em jogo. É as pessoas que nós estamos educando, é o nosso país que a gente vai estar envolvendo, não é só a educação, é toda a economia da sociedade. Porque dos nossos profissionais é que gera também essa economia. Então, nós temos que estar pensando nas duas coisas. Isso aí é grande dilema, né? Que muita gente não entende. Mas a gente só conhece isso quando o aluno supera o professor. Que, aliás, é tudo que o professor quer. É que justamente o aluno pegue a base que o professor deu a ele e ele deslanche depois na profissão, tornando-se um gênio, lá sei eu, o profissional pode ficar milionário, enfim, eu acho que é esse o objetivo do professor, né? Porque se não fosse assim, todo professor de economia seria milionário, maior aplicador na bolsa, etc. Então aquela história, se você é bom, por que você não faz? Por que você não está tão rico, sabe tanto? Não é, que é muito mais fácil você que está de fora, você consegue desapaixonadamente ver a coisa certa, né? Ou seja, pode orientar, que é esse o papel do professor ou professora. Na minha opinião, para trabalhar com educação, tem que gostar. Mas isso aí, pelo que você vê que o professor aí, tem que amar, tem que estar apaixonada, tem que ser doida pela profissão. E não só na parte de sala de aula, do docente, mas na parte administrativa, na parte funcional. Porque hoje uma escola não funciona só com o professor. Se não tiver pessoas na administração da escola que gostem do que façam, de que saibam do que estão fazendo, desde o porteiro até o zelador, não vai funcionar. Porque não é só de professor que a instituição... A gente precisa de bons professores, mas a gente precisa de bons profissionais também dando suporte. E também eu creio que, a exemplo do núcleo setorial, deve ser bem interessante também um bate-papo em cada colégio daí, né? Entre os professores também, né? Para não ter aquele que se isola, depois ficam lá, ficam tocar, faz a aula, faz o trabalho dele e vai embora. Ele não se enturma, porque eu tenho a impressão que essa experiência deve ser muito rica se tiver uma reunião, um bate-papo entre os professores do mesmo colégio. Na hora do recreio, normalmente, acontece esses bate-papos, né? Normalmente, às vezes, alguém do administrativo participa, ou eles vêm na sala da gente conversar e perguntar alguma coisa, né? Mas sempre tem. E eu acho que o núcleo unido consegue unir os professores de várias escolas. Porque hoje o professor que dá aula no Consul também pode dar aula no Honório. A gente tem professores que dão aula na mesma escola. Podem trabalhar. Não tem como ter fidelidade. Né? Hoje... Até porque não tem mais os 3 turnos, como uma vez tinha, né? E hoje o professor não sobrevive com uma escola só. Né? Então, ele tem que trabalhar em mais escolas. E quanto mais os diretores de escolas integrados, mais fácil vai ser para compreender aquele professor que, às vezes, precisa faltar na minha escola para representar a outra escola numa atividade, porque a gente acaba cedendo. Um dia a Luciana cede a professora dela para viajar com os meus alunos, outro dia eu cedo a minha professora para viajar com os alunos dela, porque nós temos vários professores que trabalham juntas na mesma instituição. E isso acontece porque a gente tem essa parceria, não é uma concorrência, a gente não vê o Colégio Honório, o Colégio São Luís ou o Colégio Cultura como concorrente. A gente vê eles como um parceiro. Né? Muitas vezes acontece nós, secretárias, a gente se ligar para pedir
tirar dúvida sobre uma legislação, ou sobre como fazer tal documento, ou como é que vocês reagiram dessa maneira, se aconteceu esse tipo de atitude. Né? A gente troca muita figurinha, né, Luciana? É uma troca mesmo entre Então, escolas. Tem alguma coisa que o meu tempo está me apontando lá? Tem alguma coisa que eu deixei de colocar, gostaria de colocar? A nossa coordenadora vai falar da nossa palestra, né, que a gente está trazendo. Então tá bom. Coordenadora, manda Bela. Todo ano nós a gente traz para a Brusque algum palestrante para estar trabalhando com os pais, com os professores e também com os alunos. Nós vamos estar trazendo, dia 8 de agosto, o palestrante Caio Feijó, para estar trabalhando com os alunos na parte da manhã, às 8 horas da manhã, na Igreja do Calvário. Ele vai estar falando com os alunos sobre educando alunos e filhos do século XXI para a vida. E à noite... A gente vai colocar na Igreja do Calvário por causa da demanda, né? Demanda 1.000 e poucos lugares, é muito confortável aquele espaço. São muitos alunos, então a gente achou um lugar maior para colocá-los. Aquele espaço é maravilhoso. O ano passado nós tivemos 1.700 alunos que assistiram à palestra que a gente trouxe. Esse ano a gente espera chegar aos 2.000. E para a noite, então, ele vai estar fazendo a mesma palestra, só com foco para professores e pais. A comunidade está convidada, a comunidade brusquense, e os professores também. Então, vai ser à noite, vai ser no auditório da Paróquia São Luís, para pais e professores. Ali onde tem a casa paroquial, atrás da casa paroquial, lá no salão do auditório, lá, né? Da ação social, no plenário que tem lá. Consultora, alguma informação complementar? Eu acho que eu não respondi àquela pergunta que perguntou como que faz para fazer o núcleo, né? Eu acho que não ficou bem respondida. Eu acho que o primeiro passo é ter interesse no associativismo, né? Segundo passo vem depois de se associar junto à CIB, porque é um dos requisitos, né, de se fazer parte da associação, e ter interesse em estar formando um grupo, onde a gente trabalha as ações comuns e faz essas atividades aí que a gente racha aí as despesas, e tem bom resultado. Eu queria dizer que não tem número específicos. Nós temos núcleos com 20 e tantos elementos, empresários, como temos um núcleo bem funcional também com 4 empresas, e que tem um monte de ação. Podia citar aqui o núcleo de escolas de idiomas. Nós somos somente em 4 escolas, mas que eles fazem seminário de educadores e professores de inglês juntas, dividem todas as despesas. Agora, esse fim de semana, eles estão indo para aquele Snow Valley, onde vão os alunos das 4 escolas, onde eles só podem falar inglês, desde que sai daqui até voltar no domingo à noite, né? É um custo alto que eles rateiam entre as escolas, e é um núcleo assim, que tem bastante atividade, entre outros também, que a gente tem bastante ações, né? Também o nosso núcleo de Botuverá, já vou aproveitar, deixo aqui. Nós temos a festa bergamasca, agora, de 7 a 9 de junho, onde o núcleo de Botuverá vai estar fazendo a primeira mostra bergamasca. Então, as empresas do núcleo e outras que serão convidadas vão estar mostrando o que Botuverá faz. Então, vai ser anexo à festa essa primeira mostra bergamasca, que é do núcleo dos empresários de Botuverá. Então, quem tem interesse, né, Luciano, procura a CIB ou entra no nosso site, que tem todas lá as orientações, todos os nossos núcleos lá, né? E é só entrar em contato com a gente, que a gente... Legal. Isso me dá um orgulho. Eu tenho, modéstia parte, que foi na minha gestão que foi criado, né, esse núcleo de Botuverá, foi de Guabiruba, aí fez a coisa acontecer, olha, é de animar, devia ver no começo, né, de que, foram se conhecendo, foram ficando amigos, foram se reunindo e a coisa cresceu. Bom, gente, é um assunto que realmente, esse aqui eu teria muito mais coisa, mas eu tive que reduzir o tamanho do programa, né, e agora tem que fazer a culinária também, senão a Luciana me pega no pé, deixa pouco tempo para ela.
E dizer para vocês, como a Bernadette falou, se vocês quiserem, se você, por exemplo, for um de pessoa que faz software, mas se reúne no núcleo, vocês vão lá, trocam ideia, ficam amigos, ninguém vai copiar um do outro, pelo contrário. A CIB dá suporte em muitas coisas que vocês não podem fazer sozinhos. Então, para isso tem a consultora, ela leva as aspirações dos núcleos para a diretoria da associação empresarial e dali para frente a associação, então, ajuda a tocar e faz o possível. Muito bem, a Renata já está pegando nosso pé lá. A intenção do nosso presidente é que ele quer, esse ano, estar implantando mais 2 núcleos. Nós temos já em nosso planejamento, que seriam de TI, de tecnologia de informação, e outro de sustentabilidade. Então, são 2 núcleos que nós estamos pretendendo estar criando em 2013. Legal. Sucesso para ele. O sucesso dele é o nosso sucesso. Muito bem, vamos agora dar uma chamadinha nos nossos comerciais, e agora nós vamos para a nossa culinária.